Amém, meus queridos? Que bom estarmos reunidos novamente diante da presença do Senhor. Antes de começarmos propriamente dito aqui o nosso estudo, eu quero compartilhar algo com todos vocês. Na verdade, eu quero convidar todos vocês para um novo degrau espiritual, né? Nós temos a nossa célula já há alguns anos, né? Nós já tivemos o privilégio de poder estudar Filipenses, já estudamos juntos Gálatas, Pedro, Tiago, mais recentemente estudamos o apóstolo João, e eu ouvi de um reverendo muito querido que, na verdade, assim, Rubem Alves diz, né, que o mundo precisa de bons escutadores, né? Porque às vezes a gente fala muito e às vezes quando você está falando você não ouve nem a sua própria voz, né? Mas aí esse pastor, ele estava dizendo que nós não podemos ser apenas bons escutadores. É importante sabermos ouvir, mas nós não podemos nos limitar apenas à escuta. Nós temos que alcançar e almejar algo mais do que sermos meros ouvintes. Então eu estava refletindo, né, e baseado em todo esse período que nós já estamos juntos, né, nós começamos a célula lá na casa da Silvana, no Urias, e Deus foi nos dando a graça, né, de continuarmos crescendo e estudando, aprendendo, compartilhando. Várias pessoas já estiveram conosco. E diante disso, Deus colocou em meu coração a necessidade de trazer, né, para vocês aquilo que eu já comecei com um grupo de meninos da nossa tribo. Nós tivemos uma reunião já há um mês e meio atrás, né, onde eu estipulei para vocês o caderno devocional, um mês mais ou menos já, né? E eu estipulei algo para os meninos, uma tarefa anual para eles. Lógico que a tarefa deles vai ser um pouco mais complexa do que a de vocês. Mas, não sei se vocês perceberam, por exemplo, o Jonathan, né? O Richard, né? Ele pregou, né, usando um caderno, né? E o que é esse caderno que todos os meninos já têm, todos eles já estão trabalhando em cima disso? É um caderno devocional. Para que serve um caderno devocional? E aí você vai entender o porquê que eu coloquei isso como uma obrigação para eles. Porque eu falei para eles, né? Eu quero que vocês virem homens, né? E para virar homem não tem lugar melhor do que a Bíblia. A Bíblia nos faz ser homens de verdade, né? Homens de caráter. E eu estou ensinando-os como ter um caderno devocional. E a tarefa deles é um pouquinho mais complexa. Mas eu quero convidar você aqui da nossa célula a ter o seu caderno devocional. Pastor, o que é o caderno devocional? É um caderno no qual uma vez por semana, né? Uma vez por semana, você vai fazer uma devocional usando aquele caderno, né? O Jonathan mesmo, ele pregou usando uma devocional que ele fez, né? Estava ali no caderno dele. Eu passei um script para eles e vou passar para vocês, depois vou colocar nos grupos, da relevância que é ter um caderno. A primeira coisa, ao estimular você a ter o seu caderno devocional, é estimular você a ter um compromisso diário consigo mesmo. Consigo mesmo. Você vai fazer um compromisso com você, né? De todos os dias, naquele mesmo local, naquele mesmo... Caian, qual que é o seu horário? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Que lugar que você faz? No meu quarto. No seu quarto? Mais especificamente? Na escrivania. Na escrivania. Você vai ter um horário delimitado, um local delimitado e um texto delimitado. Pode ser o texto que você quiser. Alguns estão seguindo a leitura anual, outros pegaram Salmos, outros pegaram... Você pode pegar, por exemplo, Mateus, que é o livro que vai ser a nossa base aqui da célula, né? E trabalhar basicamente 3 coisas. Primeiro, você vai ler o texto,
né? Depois de ler o texto, você vai anotar lá no seu caderno. Por exemplo, você leu hoje Mateus capítulo 1, né? Versículo 1 ao 12. Leu um monte de genealogia de Jesus, né? Aí, primeira coisa que você vai colocar lá após fazer essa leitura é: qual o ensino central desse texto? Você vai parar, vai repetir qual que é o centro desse texto? Anota, em 3 linhas. Segunda coisa, qual a relação desse texto com Cristo? Você vai parar, esse texto se relaciona porque está falando da genealogia de Cristo, em 3 linhas. E por último, terceiro, você vai fazer um compromisso pessoal com o texto através de uma oração. Uma oração escrita em 3 linhas. Senhor, a partir da leitura desse texto, eu me comprometo a isso, isso e isso. Fechou o seu caderno de oração. Todo domingo, toda segunda ou toda terça, uma vez apenas por semana. Meu convite é que você suba um degrau para que você deixe de ser apenas um ouvinte da célula para você ser um praticante, né? Nós não seremos aquele grupo, né? Você é cristão? Sou cristão não praticante. Não, eu sou cristão e sou praticante. Por que você é praticante? Porque eu tenho meu caderno devocional, uma vez por semana. Né? A sua leitura, ela é diária, você vai continuar com a sua leitura diária, mas a sua devocional, você vai estipular todo domingo, ou toda segunda, ou toda terça, e você vai fazer isso o ano inteiro. Eu quero não é lançar um desafio para você, é um convite genuíno, para que nós possamos juntos. Eu estou muito convicto de que quando nós começarmos essa nossa nova série de exposições, Deus vai nos elevar a um novo nível espiritual. Agora, eu acho que esse caderno devocional seu vai cooperar para isso. E quem sabe um dia, né, eu possa te mandar uma mensagem, Jonathan, Richard, uma de suas devocionais para nós. Você vai pegar o seu caderno, pode deixar, pastor. Você vai pegar uma de suas devocionais e compartilhar aqui conosco. Amém? Quantos se sentem convidados a participar disso juntamente com os meninos que já estão? Amém? Deixa eu ver. Você já está, né? Precisa levantar a mão, né? Eu vou mandar esse esbocinho aqui para vocês, que é o mesmo que eu mandei para os meninos, tá bom? Abramos as nossas Bíblias, então, no Evangelho de Mateus. Pela graça do Senhor, nós vamos começar o nosso estudo expositivo do Sermão do Monte. Se o Richard comentou, né, que no início de João nós fizemos a leitura de metade da metade de um versículo, hoje nós vamos começar a nossa exposição lendo o que vem antes do versículo. Nós vamos ler o que está no início deste evangelho. Na minha Bíblia está escrito assim: Evangelho segundo São Mateus. Essa é a nossa leitura de hoje. A partir da semana que vem a gente continua. Por quê? Nós iremos estudar ao longo dessa exposição o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele inicia, de fato, no capítulo de número 5 de Mateus. Entretanto, nós não poderíamos começar esse estudo do Sermão do Monte indo direto lá para o capítulo 5, porque muita coisa aconteceu antes do capítulo 5, né? Inclusive, o Evangelho segundo São Mateus, que eu não sei se está na sua Bíblia, né? Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Mateus. Eu quero, então, trabalhar com você uma introdução dividida vai ficar um pouquinho grande essa introdução, em 4 partes. Foi a única forma que eu encontrei de que nós possamos entender plenamente todo o conteúdo e todo o conceito, para que aí, de fato, nós possamos entrar no capítulo de número 5. Então, o que faremos? Hoje nós temos a parte 1 da introdução, que é autor e obra, certo? Na semana que vem nós faremos a parte 2 da introdução, que é um panorama do capítulo 1 e 2. Na semana seguinte, a terceira parte da introdução, que é um panorama do capítulo 3 e 4. E aí, a última parte da introdução, que será o versículo de número 1 do capítulo 5, onde começa-se, de fato, o Sermão do Monte, certo? Então, como você percebeu, nós utilizaremos como livro-chave e como autor-chave
Mateus. Nós vamos utilizar os escritos segundo São Mateus para estudarmos tudo aquilo que Jesus nos ensinou dentro deste que é conhecido o maior ensinamento da história da humanidade. Quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar dessa frase de Gandhi, né? Gandhi, certa vez, disse que se todos os escritos do mundo fossem perdidos e restassem apenas os escritos do Sermão do Monte de Jesus, nada estaria perdido, devido à relevância que este sermão tem para a humanidade como um todo. Para entendermos um pouco sobre o autor e obra desse texto, nós precisamos compreender que este livro trata-se do primeiro livro após o período interbíblico. Esse período interbíblico, que é chamado ali, né, o período do silêncio, né, dos aproximadamente 400 anos de silêncio, nós temos já uma mensagem que fala um pouquinho sobre esse período. Você pode ir lá no canal e rever um pouquinho, é a mensagem de final de ano, né, onde eu falei um pouquinho dessa página em branco que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. Nesse período aconteceram muitas coisas históricas interessantes que servem como base para que a gente possa começar a entender o livro de Mateus, como, por exemplo, o declínio do Império Médio-Persa, a ascensão do Império Grego-Macedônico e depois a própria queda desse Império Grego. No século II, né, nós temos alguns escritos muito fidedignos e históricos que são ditos, por exemplo, da revolta dos Macabeus, né, e o escrito apócrifo, né, de Macabeus conta com detalhes isso. Por volta do ano 63 a.C., nós temos o apogeu do Império Romano. Eu estou fazendo assim um resumão, né? Depois, se você quiser pegar essa parte histórica, você pode ir lá nessa mensagem nossa, recomeçar, né? Esse apogeu do Império Romano se dá ali aproximadamente 60 anos antes do nascimento de Cristo e vem de uma forma muito avassaladora, trazendo inúmeras possibilidades e preparando o caminho para que as cortinas do Novo Testamento fossem abertas. E é mais ou menos isso que vai acontecer agora. Após esse apogeu do Império Romano, esse domínio e o avanço, né, de toda a estrutura romana a nível de infraestrutura mesmo, né, de crescimento, de expansão, de construção de estradas, de domínio de territórios, de helenização de toda aquela população, isso é o prelúdio para que as cortinas do Novo Testamento fossem abertas. E a cortina do Novo Testamento vai ser aberta exatamente com o Evangelho segundo São Mateus. Existe um crítico francês chamado Renan, que ele, numa frase de um dos escritos dele, ele disse o seguinte: trata-se do livro mais importante que foi escrito, referindo-se ao livro de Mateus. Michael Green diz também uma frase muito relevante sobre o Evangelho segundo São Mateus. Ele diz: este é o mais importante documento do Novo Testamento. Não se trata apenas de um livro bibliográfico e nem apenas de um livro histórico, mas de uma boa nova. Mateus ele vai nos trazer um livro bibliográfico, um livro histórico, escritos totalmente confiáveis bibliograficamente, historicamente, mas com um detalhe. Ele vai nos trazer a boa nova do reino de Deus, que é, na verdade, tudo o que nós queremos, tudo o que nós precisamos. E essa boa nova, ela vai, assim, confluir diretamente naquilo que nós estudaremos aqui na nossa célula, que é o Sermão do Monte. Eu dividi essa nossa mensagem de hoje em 8 aspectos. O primeiro deles é o aspecto do autor deste livro, o autor deste evangelho, que, como nós já denominamos, que é Mateus. Mateus ele foi uma testemunha ocular, diferente, por exemplo, de Lucas. Lucas, ele não foi testemunha ocular, ele escreveu o livro dele, o evangelho dele, baseado em relatos que ele coletou. Marcos também não foi uma testemunha totalmente ocular. Possivelmente Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito baseado naquilo que Pedro
contou para Marcos. Marcos vivenciou algumas coisas presencialmente com Jesus, mas não da forma que Mateus vivenciou. Mateus foi uma testemunha, talvez João também foi uma testemunha ocular, né, que esteve muito perto, mas Mateus tem um detalhe que nós iremos aprofundar aqui, fantástico, que coloca ele como uma das principais testemunhas oculares. Sobre a data da escrita, eu vou mais adiante comentar sobre ela, tá bom? Que é uma data que é bem consenso dos pais da igreja. E há um detalhe, tudo que Mateus escreveu aqui, Mateus publicou num período muito próximo ali à existência de Jesus. Você vai entender isso na data, tá? Eu já vou revelar a data. Entre 63 a 70 depois de Cristo, certo? Então, quando Mateus publica, se Jesus morreu com seus 33 anos, Mateus publicou o quê? 63, no máximo uns 30 anos depois da morte de Jesus. Você consegue compreender que, por exemplo, basicamente a família de Jesus toda ainda estava viva? Os irmãos de Jesus, alguns apóstolos já tinham sido martirizados, né? Dos discípulos, outros que andaram com Jesus, a grande maioria ainda estava vivo 30 anos depois. Então, aquilo que Mateus escreveu aqui, se tivesse algum erro histórico, alguma coisa que Mateus tivesse acrescentado, muita gente poderia falar assim, opa, Tiago, por exemplo, eu sou irmão de Jesus, isso aqui você não pode publicar não, você não pode escrever isso aqui não, isso aqui está errado. Outro, o cego que foi curado, né? O cego poderia virar e falar assim, não, eu que fui curado, você está querendo escrever uma coisa, eu que sei da história, né? Não escreve isso aí não. Entretanto, de acordo com os pais da igreja, não houveram controvérsias quanto àquilo que Mateus escreveu. Então nós temos aqui uma fidelidade, um livro que foi fidedigno. Outra coisa, Mateus escreve o livro, mas de forma anônima. Mateus ele não coloca a sua autoria, como por exemplo as cartas que você lê, né? O apóstolo Paulo se auto-revela ali, eu, apóstolo Paulo, João, eu presbítero, a amada igreja tal. Mateus não faz isso. Ele se coloca aqui como um anônimo. E é interessante isso, porque ele é testemunho ocular, ele vai escrever sobre a história dele, mas ele não conta que foi ele que escreveu o livro, nos deixando uma pista sensacional de que nada é sobre nós e tudo é sobre Jesus. Seria errado ele ter colocado aqui no comecinho, no versículo 1, eu, Mateus, por tudo aquilo que ouvi, vos escrevo? Não seria errado. Assim como Lucas, por exemplo, porque Lucas estava escrevendo para Teófilo, né? Mas ele não coloca isso, nos deixando um detalhe. Aquele que viu tudo com os seus olhos não reivindicou nada para ele. Toda glória a Jesus. Outra coisa que eu observo aqui, dentro desse aspecto, é que no Novo Testamento inteiro, esse Mateus, ele vai ser citado apenas 5 vezes. Quando Marcos e Lucas citam ele, eles o chamam de Levi, que era um outro nome que Mateus tinha, tá bom? Mateus teve o nome dele mudado por Jesus, ele se chamava Levi, nome de nascença. Entretanto, quando ele escreve sobre ele, sabe como que ele o descreve? Como o publicano. Eu vou falar um pouquinho sobre a função do publicano e você vai entender o porquê que Mateus se auto-intitula como publicano. Já vou deixar bem claro, publicano não era bem visto por nenhum judeu daquela época. E ele se coloca como publicano. Ele fala, quem está escrevendo aqui para vocês, eu não estou escrevendo isso aqui porque eu fui queridinho de Jesus, não. Eu era, na verdade, um publicano, eu sou o Levi, aquele publicano, aquele que cobrava os impostos de vocês. Por último, dentro desse aspecto, existem algumas controvérsias sobre qual foi o evangelho que foi primeiramente publicado. Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, Agostinho fala nos escritos dele que prefere considerar Mateus como o primeiro livro. Entretanto, os pais da igreja, como Eusébio, Jerônimo, são muito categóricos de que Marcos foi publicado primeiro. E aí fica meio que um consenso, né? Como Marcos talvez é menor, Marcos terminou primeiro e foi para as mãos das pessoas de forma mais rápida. E Mateus levou um tempinho para depois chegar nas mãos das pessoas.
Segunda coisa, além do autor, nós temos que entender quem eram os destinatários desse evangelho. Para quem Mateus estava escrevendo? Mateus estava escrevendo para os judeus crentes de uma região que era a região de Antioquia da Síria. Primariamente, o livro foi escrito para estes judeus. E depois, secundariamente, a todos nós. É por isso que hoje nós estamos estudando esse livro aqui. Agora, a sua escrita original nos diz muito da forma que Mateus estava escrevendo. Você vai entender o porquê. Os judeus, eles esperavam a vinda de um rei. Todo judeu nascia aprendendo com seus pais que viria um rei libertador, um rei que salvaria a nação. Todo judeu nascia aprendendo isso. Olha, o rei virá para nos salvar. E dentro desse contexto, você está lembrado que Roma tomava conta de tudo? Quando a criança ouvia aquilo, o que pensava? Nossa, vai vir um rei que vai nos libertar das mãos dos romanos. Tomara que esse rei chegue logo. Mateus, então, ele vai colocar essa ênfase exatamente nesse sentido, de mostrar para os judeus, olha, o rei que vocês estavam esperando veio. E durante todo o evangelho, durante toda a escrita, 16 vezes vai aparecer esta frase: tudo isso foi feito para que se cumprisse aquilo que foi dito pelos profetas. Ou seja, nós temos um motivo muito interessante aqui. O motivo pelo qual Mateus vem como sendo o primeiro livro logo após o Antigo Testamento. Porque Mateus vai nos fazer essa conexão. Tudo que Jesus fazia, Mateus falava, isso foi feito para se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta tal. Ah, isso aqui foi feito para cumprir aquilo que foi dito pelo profeta tal. Mateus iria ratificando tudo aquilo. Isso nos mostra que Mateus era uma pessoa muito inteligente, conhecedora do Antigo Testamento e que tinha a capacidade de voltar lá e fazer, nossa, isso aqui foi o que o profeta disse e exatamente isso aconteceu com Jesus. E aí nós vamos depois passar por todas essas partes, né, que são, por exemplo, a fuga do Egito, a morte dos inocentes, Jesus vindo de Nazaré, a forma de Jesus ensinar por parábolas, tudo isso estava ratificando aquilo que os profetas tinham dito no Antigo Testamento. Ou seja, mostrando para os judeus, ele é o rei que você esperava. Tá vendo? Lembra lá do Antigo Testamento que Isaías disse isso, Jeremias disse isso? Aconteceu, Jesus veio e cumpriu exatamente isso. Mateus, então, vai colocando dessa forma para que todas aquelas pessoas compreendessem que Jesus era esse rei e, principalmente, de uma forma muito didática, de uma forma sistematizada. Nós podemos dividir Mateus em 5 grandes blocos, que são 5 blocos de ensino. Depois, eu vou comentar isso com vocês semana que vem, a forma de Mateus escrever era uma forma, alguns estudiosos dizem que ele escreveu primeiro no hebraico e depois traduziu para o grego, aí você já viu tanto que o cara era inteligente, poliglota, né? E outros dizem que, fazendo uma análise, e aí essa análise é muito bem feita, por exemplo, no capítulo 1, ele escrevia baseado em versos, como se estivesse escrevendo, por exemplo, algum poema. Ele usava algumas rimas e a conexão de verso com verso, sabe para quê? Para facilitar com que as pessoas decorassem. Você pergunta, mas por quê, pastor? Porque naquela época não tinha Bíblia como nós temos hoje. Não tinha o aplicativo, né, para poder baixar a Bíblia, né? Não tinha produção de Bíblia em larga escala. Eram raríssimas as pessoas que pegavam os escritos. Então, ele sistematizava de que forma? De que se a pessoa lesse uma vez, ela iria conseguir gravar grande parte daquilo que ela estava lendo, ou até mesmo decorar grande parte daquilo que ela estava observando ali. Mateus, ele era um grande sistematizador e ele vai organizar de forma sistemática, fundamentalmente, aquilo que nós iremos estudar, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está didaticamente organizado. É como se um professor tivesse pego, reunido tudo e falado assim, vou montar os slides da aula aqui no PowerPoint, bonitinho, para que lá em 2022, quando o pessoal reunir na quinta-feira lá na célula, fique facinho deles entenderem. Foi isso que Mateus fez, basicamente. E é isso que nós vamos estudar no sermão. Quanto à data, eu já mencionei para vocês, né? Uma variação aí entre o ano 63 a 70 depois de Cristo. A questão sinótica, que é uma questão que às vezes muita gente vai...
Os ateus nem costumam usar isso, mas se encontrar algum assim que é falto de conhecimento, ele vai querer bater de frente com você e aí você já tem a justificativa para acabar com o argumento dele, né? Ele vai virar para você e falar assim, mas a Bíblia se contradiz, porque tem coisas que diz lá em Mateus que Marcos diz diferente, que João diz diferente. Por exemplo, né, a questão lá do cego, um fala que curou apenas um, outro fala que curou apenas dois. Vamos lá, vamos entender o aspecto e aí você acaba com essa falsa narrativa. Sinótico são os evangelhos Mateus, Marcos e João, certo? São evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas, eles trabalham a mesma visão, certo? A palavra sinótico, ela vem no grego, que significa ver conjuntamente. É como se Mateus, Marcos e Lucas estivessem observando aquela situação de forma conjunta. E ao observar aquela situação de forma conjunta, eles escrevem aquilo ali, baseado naquilo que eles viram. Então, por exemplo, se eu pegar, né, o Gabriel que está aqui, que veio na célula hoje, daqui 20 anos ele resolve escrever um livro, né, sobre a vida dele e ele vai ter um capítulo do dia que ele veio na célula na quinta-feira. O Filipinho, lá do outro lado, daqui 20 anos também resolve escrever a biografia dele. Está muito famoso, tal, né, ganhou muito dinheiro, aí ele vai publicar a autobiografia dele. E aí ele coloca um capítulo também das quinta-feira que ele participava da célula. Aí alguém, né, conhece o Gabriel, compra o livro do Gabriel, né, já virou best-seller e tal, aquela coisa toda, e aí o Filipinho também publicou, e ele vê lá que tem o mesmo capítulo nos dois, né, os dois iam na célula na quinta-feira. Aí ele bate o olho lá e fala assim, não, tá contradizendo, eles não iam na mesma célula, então não, porque o Gabriel tá falando aqui que quando ele sentava na célula, ele via o pastor de perfil e o Filipinho via o pastor de frente. Os dois estão se contradizendo. Estão se contradizendo? Era a visão do Gabriel e a visão do Filipe. Assim são os livros sinóticos. São visões de olhares diferentes. E aí nós precisamos entender que, por exemplo, tem evangelho que cita os dois cegos que foram curados. Tem evangelho que cita apenas um. Por quê? Porque possivelmente um dos cegos era menor de idade e ele não era relevante para o povo ao qual estava sendo escrito, por isso aparece apenas um. E vários outros aspectos, são visões de ângulos diferentes, assim são os sinóticos. Nós vamos estudar aqui baseada nesta visão de quem? De Mateus, na forma que Mateus enxergou. E vamos ser assim privilegiados, porque vamos olhar pela visão de alguém que não viu Jesus nem de perfil e nem de frente, viu de lado, né? Todo dia ali junto com Jesus, certo? As características. O professor A.D. Carson diz o seguinte: durante os primeiros séculos da igreja, Mateus é o mais reverenciado e o mais citado pelos pais da igreja. Uma grande fonte que nós temos são os pais da igreja. Eusébio, Irineu, dentre tantos outros. Quem são os pais da igreja? São pessoas que foram discípulos praticamente que diretos dos próprios apóstolos ou discípulo de discípulos que eram diretos dos apóstolos, ou seja, pessoas que praticamente conheceram os apóstolos. E esses homens citavam Mateus exatamente com essa característica. Mateus era muito citado. E eu presumo que seja principalmente pela organização que Mateus fazia, que ficava fácil para que aqueles homens pudessem entender, né? E, consequentemente, usar aquele evangelho ali para os seus outros discípulos. Existe uma outra divisão, que são apenas 2 blocos, que é a vida de Jesus, né, na região da Galileia e depois na Judéia. Também é muito usada pelos historiadores. Então, se você for estudar um pouco mais e encontrar lá, o pastor falou que era 5 blocos que Mateus dividia. Tem uns pesquisadores que estudam também baseado em 2 blocos só, que é o bloco da Galileia e o bloco da Judéia, mas que também segue o mesmo princípio. Partindo para a conclusão, quais eram as ênfases de Mateus? O que Mateus vai enfatizar neste livro que nós iremos estudar, né, pelo menos em parte, dentro do Sermão do Monte? Primeiro, essa estreita conexão com o Antigo Testamento, essa ligação com o Antigo Testamento.
Isso é muito importante para nós nos dias atuais. Tem muita gente hoje que vive, baseado, meu negócio é o Evangelho da Graça, eu vou ler só o Novo Testamento. Não, a Bíblia ela é completa, a Bíblia ela se completa. Então o Antigo Testamento ele está totalmente conectado ao Novo e vice-versa. É o que Mateus faz. Mateus nos estabelece essa ponte do Antigo com o Novo Testamento. Segunda coisa, a realeza de Cristo. Mateus tem um olhar para Jesus e meu desejo é que quando nós terminarmos, quando chegar na nosso último episódio, nós vamos fazer aquela... O que nós vamos fazer no último episódio? Um churrasco? Um churrasco, alguma coisa assim, bem gostosa. Meu desejo é que todo mundo esteja olhando para Jesus assim, na sua realeza. Que a gente possa mudar a nossa cosmovisão é a forma como a gente olha para o cristianismo. Que você possa receber uma cosmovisão de um Jesus totalmente rei. Sabe, aquele rei apaixonante. Sabe aquela pessoa assim que ela tem quando a pessoa ela tem um cargo muito alto, mas você não obedece ela pelo cargo, e sim pelo que ela é, pelo que ela se demonstra ser. Meu ídolo. Um ídolo, exatamente, Aí você junta o respeito com a devoção. Seria isso. Talvez o único que nós podemos ter, Jesus. Olhar para ele com esse olhar, tipo de meu rei, Apaixonado. Mateus, ele transcreve Jesus exatamente como o evangelho do grande rei, Se nós formos pegar, cada evangelho tem mais ou menos uma característica. Por exemplo, Lucas, Lucas descreve como o homem perfeito. Mateus o descreve como o servo perfeito, E João o descreve como o homem e rei ao mesmo tempo. Nosso enfoque será nesse, a realeza, O evangelho do grande rei. Terceira ênfase de Mateus, o interesse dele na igreja. De todos os evangelhos, este é o que mais vai falar da centralidade da igreja, da importância da igreja, da importância de nós. Hoje nós estamos aqui como eclésia, como igreja, estamos reunidos como igreja. Mateus ele vai falar muito dessa importância, de estarmos nessa universalidade do ajuntamento. Penúltimo, o reino dos céus. Mateus, e principalmente no Sermão do Monte, vai abrir os nossos olhos sobre o que é o reino dos céus. E nós precisamos compreender o reino dos céus. E vai chegar um dia que eu vou pegar um gancho lá de João, do reino dos céus, que talvez foi um dos meus... talvez foi a maior revelação que Deus... Tomara que não, Tomara que venham novas grandes revelações no Sermão do Monte, mas sobre o reino dos céus. Nós vamos entender muito sobre o que Jesus está falando no Sermão do Monte, sobre o reino dos céus. E os grandes embates de Jesus. Jesus teve muitos embates e Mateus tem um cuidado especial de colocar todos esses embates. Na nossa vida nós passaremos por embates, pessoas que vão bater de frente conosco. Na nossa faculdade, eu tive grandes, memoráveis embates de corredor de faculdade, de auditório de faculdade, sala com determinados professores. A nossa vida ela é feita de embates. Em algum momento você vai ser colocado na parede quanto à sua fé, quanto à sua crença, quanto àquilo que você acredita. E aí? Em que está baseada a sua fé? Nós vamos ver como que Jesus se portou diante desses embates com os fariseus. Para finalizar, a vida de Mateus. Para nós é muito importante a vida desse homem que vai escrever isso daqui. Porque nós vamos olhar para esse texto, para entender a plenitude desse texto, com o olhar deste homem que escreveu e com o coração das pessoas às quais ele estava tentando ensiná-las. Esse Mateus, pouquíssimas coisas nós vamos encontrar sobre eles. Uma delas era que ele era filho de Alfeu. A família de Alfeu era uma família muito nobre. Então, possivelmente, Mateus era portador de uma herança muito grande, muito grande. Um outro discípulo, Tiago, é mencionado também como filho de Alfeu. Mas o Evangelho não nos dá base para saber se é o mesmo Alfeu
né? E aí nós poderíamos até dizer que Mateus tinha um irmão entre os discípulos, mas nós não sabemos quem é esse Alfeu. O que nós sabemos é que era de uma família muito proeminente. Então ele já era de família rica, né? Aquele tipo que nasce sem muita preocupação de fazer Enem, né? E nem de estudar, né? Segunda coisa, nós sabemos que ele é um publicano, porque ele mesmo escreve que ele é um publicano. Ele mesmo coloca que ele é um publicano. Agora, sabe o que é interessante? Todo publicano era um cobrador ligado a Roma. Então ele era contratado por Roma para cobrar impostos do povo judeu. E logicamente que Roma cobrava impostos muito severos, muito caros. Então ele cobrava dos seus próprios irmãos. Consequentemente, ninguém gostava dele. Porque todo mundo tinha que bater lá na coletoria onde ele estava, todo mês e entregar parte do seu dinheiro para ele. E parte de dinheiro a mais daquilo que deveria entregar. Então, assim, sabe aquele contato que você faz com determinada empresa de internet ou de telefone quando você está tendo problema, né? E aí, quando você escuta aquela musiquinha da empresa, aí você tem que ligar no mínimo umas 12 vezes, na 13ª vez que você escuta a musiquinha, como é que você está? Não aguenta mais, de raiva, né? Porque não resolveu o seu problema. Era assim que o povo chegava diante de Mateus, diante da coletoria, né? Bufando, porque sabia que ele estava fazendo algo desonesto, ele tirava parte do dinheiro para ele. E mais, a coletoria de Mateus, nós sabemos disso porque é lá que Jesus vai chamá-lo, ficava em Cafarnaum, que era a principal estrada de Damasco para o Egito, ou seja, era o lugar que mais passava gente. Ou seja, a entrada que tinha ali era muito grande. Mateus era de família rica, proeminente, Mateus tinha uma grande herança, Mateus tinha um emprego excelente, Mateus ganhava muito dinheiro. Mateus não precisava seguir a Jesus com os olhos humanos. Não tinha nada que poderia interessar Mateus largar aquela vida a qual ele tinha. Entretanto, algo acontece. Um encontro acontece na porta daquela coletoria. E após esse encontro, nós temos duas coisas relevantes. Eu vou de trás para frente. Uma delas é que, no capítulo 9, o próprio Mateus vai falar que organiza um jantar para todos os outros publicanos. Quando ele encontra a razão da existência dele, ele não é apenas transformado, ele se torna um agente transformador. E é isso que vai acontecer com você toda quinta-feira quando você sair daqui. Você não vai apenas ser transformado pelo Sermão do Monte. Você vai sair daqui como um agente transformador. Lá dentro do seu trabalho, lá para dentro da sua casa, lá dentro da sua sala de aula, onde quer que você estiver. Você não vai vir aqui apenas para ser transformado, mas você vai subir um novo nível de agora em diante, para se tornar um agente transformador, assim como Mateus fez. A primeira coisa que ele fez quando ele foi chamado, ele preparou um jantar para todos os publicanos, falou assim: venham, tem algo que vocês precisam conhecer. Jesus colocará coisas em seu coração a partir dessa quinta-feira. Jesus colocará coisas nesse semestre na sua vida. Jesus transformará a sua oração. Jesus colocará pedidos novos de oração. Jesus colocará sonhos novos na sua mente. Jesus colocará coisas grandes dentro do seu coração. Seu coração vai bater mais forte, vai ser incendiado. Mas tudo isso para que você possa incendiar o coração de outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas a sonhar, para que você possa ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Hoje eu fui questionado numa reunião sobre, assim, a reunião acontecendo e de repente a pessoa que estava gerindo a reunião, tipo assim, o dono do negócio todo, né, virou para mim e falou assim: o que você pretende para os próximos anos? Meu coração disparou. Eu falei assim: eu não posso perder essa oportunidade. Eu falei assim: eu pretendo rever isso, fazer isso e começar isso de novo. Sabe aquele olhar assim de alguém que fala assim: eu não entendi, né? Aí eu falei: pergunta. Por quê? Eu falei: era isso que eu precisava ouvir. Por causa disso. Porque eu tenho esse princípio, eu quero transformar vidas singulares. E Deus também te chamou para isso. Deus quer usar você.
Quando Jesus chama Mateus, Mateus não chamava Mateus, Mateus chamava Levi. E Jesus chama, e o evangelho que nós estamos estudando não é evangelho segundo Levi. Olha que coisa! Não é o nome de registro dele. É o evangelho. Qual foi o texto de hoje? Evangelho segundo Levi? Não. Evangelho segundo São Mateus. Sabe por quê? Porque o Jesus que nos chama não está interessado em quem nós éramos, da forma que nós nascemos, na família que nós fomos criados ou da forma que nós crescemos. O Jesus que nos chama está interessado no momento o qual ele olha para você, aponta o dedo para você. Ele está interessado naquela quinta-feira exata que o seu coração bateu mais forte, que você sentiu algo especial dentro de você dizendo: me parece que uma nova história está começando. É nisso que Jesus está interessado. Ele não está interessado no seu erro de hoje de manhã, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem do mês passado. Ele está interessado na nova vida que você tem. E a sua vida vai ser reescrita de agora em diante, baseado naquilo que Deus tem para você, no futuro maravilhoso que Ele planejou e que Ele desenhou. É por isso que é Evangelho segundo Mateus. E sabe o que significa Mateus? Dádiva de Deus. Quando o Senhor transforma a nossa história, Ele nos muda, Ele nos transforma para que nós possamos ser uma dádiva dEle. Interessante, porque às vezes a gente quer, né? Às vezes as pessoas oram: Senhor, transforma a minha história para que eu seja, né? Para que eu ganhe muita coisa, para que eu... O Senhor quer transformar a sua história para que você seja uma dádiva dEle. O Senhor quer transformar a sua história para que você seja melhor e usado nas mãos dEle. Ele quer que você seja uma dádiva dEle para abençoar seu pai. Deus quer que você seja uma dádiva dEle, não é para você prosperar. Isso é a menor de todas as coisas. Ele quer que você seja uma dádiva dEle para gastar mais tempo conversando com seus avós, para ter um relacionamento de fidelidade e amor com seus irmãos, para amar o próximo que passa diante de você na rua, para amar o anônimo, para tirar as pessoas do anonimato e levar o evangelho. Você foi chamado para ser uma dádiva de Deus. Você foi chamado para ser uma dádiva de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem valor e o Espírito Santo se move em você, que você é o tesouro especial. Eu estou dizendo que você foi chamado para algo muito mais importante do que isso, para ser de Deus. Para finalizar, nós já poderíamos parar por aqui, mas eu acho que eu não poderia deixar de dizer esse detalhe. Poderia terminar no dádiva de Deus, que já ia ficar bonito, né? Ia ficar legal. Mas eu não poderia deixar de mencionar isso. Mateus se revela aqui para nós como alguém extremamente inteligente, como alguém muito sábio, como alguém capaz. Mateus tinha uma capacidade. A prova disso era que ele era o coletor de impostos. Sabia fazer conta, cálculo muito bem, né? Sabia fazer as anotações. Não era todo mundo que sabia escrever naquela época. Ele era versado em outras línguas, saberia conversar com outras pessoas, né, que chegassem ali na região, né, e que fossem falar com ele. Ele era um cara cheio de talento. Você também é. O Senhor te deu talentos. O Senhor te deu dons. Por mais que às vezes tentem te dizer e te menosprezar, e vem aquela vozinha, sabe, absurda, que você precisa mandar embora todo dia, Deus te fez de forma especial. Deus te deu dons e talentos. E quando Deus nos chama, Ele não revoga esses talentos. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Mateus, quando Jesus chama Mateus, o próprio Deus, né? Ele não revoga, fala assim: esquece tudo que você fazia, vou te fazer um novo homem. Não. Se a gente olhar, o que Jesus falou para os pescadores? Para Pedro: você era pescador, eu vou usar esse mesmo dom, só que não é para ser pescador de peixe, é para ser pescador de homem. E olha que Jesus mandou Pedro pescar um dia lá, para pegar uma moeda dentro da boca do peixe, né? Então, Ele não excluiu os dons. Você tem talentos, você tem dons e você tem um chamado. O Senhor está te chamando, a partir de hoje, para estar aqui toda quinta-feira, porque Ele quer potencializar esse dom que há em você.
esse chamado que está dentro do seu coração. Quando Jesus chama Mateus, e eu encerro por aqui, Jesus sabia que Mateus era muito inteligente e muito capaz de escrever um evangelho, muito capaz de colocar num caderno, na ponta do lápis, tudo aquilo que Jesus falaria no Sermão do Monte. E foi exatamente por isso que quando Jesus olha para Mateus, Jesus fala, segue-me. E eu vejo a cena de Mateus saindo daquela coletoria, quando de repente ele fala, opa, eu estou esquecendo algo. Ele volta, abre a porta da coletoria, mexe lá e pega duas coisas. Seu caderno de anotações e o seu lápis. Tenha um caderno de devocional. Isso vai fazer sentido. Vamos orar? Que Deus nos dê essa expectativa e essa esperança de vivermos um novo tempo, um tempo precioso, onde nossos dons possam ser utilizados para a glória de Deus, onde o nosso talento possa ser utilizado, onde nós tenhamos, assim como Mateus, um caderno de devocional, de anotação, onde nós possamos colocar as nossas orações, os nossos pedidos e onde Jesus se torne tão relevante, que nada mais tire o nosso foco. Não serão as tribulações, as dificuldades, os problemas. Nós passaremos? Sim, passaremos. Ao longo desse ano, certeza. Acho que vão ter dias, nós vamos chegar aqui meio tristes, outros dias mais felizes. Tomara que a gente chegue aqui mais feliz do que triste. Mas nós chegaremos aqui às vezes meio baqueados. Isso faz parte da nossa vida, faz parte. Agora, se você tiver o foco centrado naquele que é o único digno de ser entronizado, não haverão lutas, não haverão desabores, não haverão tristezas, não haverão tribulações que irão abalar a certeza no seu coração de que você foi chamado, de que você foi escolhido, de que você tem um dom especial no seu coração. Que assim seja durante essa nossa nova série de exposições. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela plenitude da Tua palavra que se abre aos nossos olhos. Obrigado pelo Evangelho segundo São Mateus. Eu reconheço, ó Deus, a responsabilidade, a grandeza de tudo que está diante dos nossos olhos. E eu reconheço, ó Deus, que eu sou totalmente indigno, ó Deus, de expor algo tão belo e tão sagrado. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, peço ao Senhor por auxílio, ó Deus, peço ao Senhor ajuda, porque mais do que nunca eu quero vivenciar aquilo que Mateus nos ensina. Eu quero viver, ó Deus, o sermão do monte no meu dia. Eu quero viver, ó Deus, a glória do Senhor. Eu quero viver a plenitude do Teu reino. Eu quero Te encontrar, Senhor. Eu quero Te encontrar todos os meus dias, a cada um dos meus minutos de vida dessa terra. Eu não quero deixar com que nenhum deles se passe, ó Deus, sem conhecer a imensidão e a riqueza do Teu amor, Pai. Que o meu falar seja para glorificar o Teu nome, que o meu andar, ó Deus, seja para viver a glória do Senhor. E que ao sentarmos juntos aqui para expor esse texto, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem a falar possa ser revelado aos nossos corações. Não a mim, mas ao Senhor a glória, a honra, a graça, a grandeza está em Ti, Senhor. Nós possamos alcançar, ó Deus, o Teu reino, que nós possamos viver juntos, ó Deus, o Teu reino. Fala conosco, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, no silêncio. Queremos ouvir a Tua voz. Que a palavra do Senhor, ó Deus, seja doce ao nosso paladar. Ó Deus, que o brilho do Senhor resplandeça nesse lugar. Que nessa casa nós possamos sentir a fragrância do Teu conhecimento. Guarda, ó Deus, a nossa saúde, guarda a nossa integridade física ao longo, ó Deus, desses meses que nós estaremos reunidos juntos aqui. Cuida, ó Deus, das nossas coisas, enquanto nós estivermos aqui aprendendo das coisas do Senhor. Sê propício a nós,
meros pecadores. Te louvamos, ó Deus, com o nosso coração cheio de alegria, na certeza de que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.